Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar sobre como as crises bipolares acontecem, porque quem convive com esse tipo de paciente precisa ficar atento aos sinais que vão muito além das alterações de humor. E a bipolaridade, ela é feita de ciclos. Então, naturalmente, momentos de estabilidade, eles vão se intercalar com momentos em que é preciso conviver com aqueles sintomas da doença, que vão desde a insônia e a perda do contato com a realidade, até mesmo a falta de energia e de motivação, dependendo, óbvio, da fase do transtorno. Então, nos episódios de mania ou hipomania, o indivíduo bipolar, ele passa dias sem dormir, gasta muito dinheiro, tem um aumento do apetite sexual e inicia várias tarefas sem concluir. E também pode ficar cada vez mais acelerado, falando tão rápido que dificulta até o entendimento. Então, já durante um episódio depressivo, é muito comum ter o humor deprimido a maior parte do tempo. Então, a perda ou ganho de peso, a agitação ou lentidão psicomotora, também pensamentos suicidas, entre outros, né? O fato é que o transtorno bipolar, ele não afeta somente o portador do distúrbio, mas quem convive com essa pessoa, ela é afetada e pode adoecer também, não com a mesma doença, mas de uma outra forma. Porque no dia a dia é importante a gente ter essa informação, porque aprender a lidar com a ansiedade gerada nessa relação é importante porque os ambientes muito conturbados e estressantes, eles não são adequados para o tratamento e a manutenção da estabilidade do paciente bipolar. Então é necessário entender que uma alteração normal de humor pode durar algumas horas, minutos e não são plenamente incapacitantes. Enquanto no transtorno bipolar, o indivíduo pode permanecer assim por semanas e ter também as suas habilidades e o comportamento muito prejudicados. Então, quem está com a pessoa no dia a dia precisa ainda se atentar sobre a intensidade das crises, porque as fases maníacas, elas não são tão perigosas quanto a fase depressiva. E é necessário ter atenção sobre as decisões que serão tomadas durante esse período, porque essas decisões, elas podem ser inconsequentes, assim como dirigir um carro em alta velocidade, ou então doar todos os bens para alguém que está precisando, que está necessitado. E no ambiente de trabalho também é muito comum que a pessoa seja afastada de suas atividades profissionais durante o momento de crise. Mas, se não houver necessidade do afastamento e o distúrbio estiver estabilizado, é muito importante alertar para que não se instale os preconceitos que podem ocorrer nesse ambiente de trabalho. E que o ideal é tratar a pessoa com a maior naturalidade possível, né? Porque suas maiores dificuldades, elas vão envolver a continuidade daquelas tarefas que elas tinham o costume de desenvolver. E aí manter saudável a relação interpessoal com os colegas. Então, o indivíduo com o transtorno também pode se ajudar se ele estiver consciência do seu diagnóstico. E aí ele vai manter um acompanhamento psiquiátrico e psicológico e aí não vai abandonar o tratamento com os remédios e também ficar atento às suas próprias atitudes e às suas limitações para identificar os sinais de uma possível crise. E é muito importante a gente ressaltar o papel da família para essas pessoas bipolares. Porque entre os familiares é indispensável que haja paciência, porque essas mudanças de humor, elas não são questões pessoais, né? Mas uma disfunção cerebral. Então, para melhorar a convivência de todas as pessoas, as terapias que elas são focadas na família, elas podem ser uma alternativa bastante eficiente,
pois elas contam com métodos de exercícios e em equipe, também estratégias psicoeducativas que vão facilitar a compreensão desse problema e lidar melhor com ele. Então, gente, outro ponto importante é não deixar que a rotina familiar ela seja afetada por esse transtorno, vigiando ou superprotegendo demais essa pessoa bipolar. Então, além disso, é também essencial que se evite demonstrações de raivas, irritações ou mágoas na frente dessa pessoa, e você deve lembrar que ela precisa do seu apoio. Então, existe a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos e que listou uma série de dicas para quem convive com uma pessoa bipolar. E a primeira delas é que você deve notar mudanças no comportamento da pessoa e assim que essas mudanças forem observadas, você procura se informar sobre as características da doença para que quando forem conversar com você, você consiga fazer uma comparação dos sintomas com o comportamento dessa pessoa. Também você deve orientar e encorajar essa pessoa bipolar a sempre procurar ajuda profissional. Não massacrá-la com essa exigência, mas sempre orientá-la. E também você pode acompanhar nas consultas, né? E pode ser essa é uma forma muito especial de ajudar, porque você se mostra disponível, né? Também ajudar e seguir as orientações médicas e psicoterapêuticas. Ajudar a pessoa a seguir. Também comunicar a todos os profissionais que fazem o acompanhamento dessa pessoa em caso de suspeita de ideias, de comportamentos e até mesmo tentativas de suicídio e comportamentos de desesperança. É muito importante notificar. Também você deve convidar para participar de atividades prazerosas, mas não cobre excessivamente. Insira essa pessoa em programas saudáveis. Também incentivar a adotar um estilo de vida saudável é muito importante. Também ajude a perceber os gatilhos que podem deflagrar essas crises. Uma outra dica é diminuir, na medida do possível, os impactos de eventos estressores sobre essa pessoa e também lembrá-las sempre de tomar os remédios. Coloca cartaz pela casa, é uma boa dica. E também estabelecer algumas regras de proteção durante as fases de normalidade do humor. Então você pode, por exemplo, reter os talões de cheque, os cartões de crédito em fase de mania e também auxiliar a manter a tranquilidade e a qualidade do sono. Principalmente, gente, evitar drogas e álcool, porque isso não combina. Então, ao observar também sinais de resistência ou piora, você deve acionar os profissionais que fazem o acompanhamento e alertá-los, porque isso pode evitar o agravamento e até mesmo uma recaída e até a interrupção do tratamento, que é muito sério, né? Bom, por último, você deve construir uma rede de assistência para si mesmo, já que é muito comum surgirem dificuldades no lidar com a pessoa, uma vez que ela pode apresentar pensamentos negativos, falta de esperança e também agressividade e resistência ao tratamento. Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Eu espero ter lhe ajudado com as crises bipolares. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo. Tchau.